e tomem seus assentos. Obrigado. Terá nesse momento início a palestra intitulada Ministério Público Militar, Protagonismo Histórico em Defesa da Sociedade. Para tanto, convidamos ao palco o ministro do Superior Tribunal Militar, ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Leitura do currículo do palestrante. É ministro do Superior Tribunal Militar. Assumiu a vaga destinada a membros do Ministério Público Militar na Corte em 2016. Ingressou na carreira do MPM em 1981. Chegou a subprocurador-geral de Justiça Militar em 1995. Exerceu inúmeros cargos no parquê, tais como vice-procurador-geral, corregedor-geral, presidente do Conselho Nacional de Corregedores Gerais, coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, coordenador da Comissão do Projeto Memória, dentre outros. É pós-graduado em Direito Internacional Humanitário, atua em diversas atividades acadêmicas e possui artigos nessa área. Com a palavra, ministro Péricles. Bom dia, senhor Procurador-Geral, doutor Jaime, senhor Subprocurador-Geral e nosso presidente da associação, doutor Antônio Duarte, colegas promotores, oficiais das Forças Armadas, o pessoal do meu gabinete, doutora Lana, juíza de Direito da Vara do Júri e Auditoria de Roraima, nossa grande amiga, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quero registrar o meu agradecimento pelo convite, sempre é uma honra. E falar do Ministério Público é um tema dos mais agradáveis para mim. Me sinto duplamente honrado por hoje, membro da magistratura, ser oriundo desta casa, onde permaneci 35 anos e a deixei para ingressar na magistratura, no Superior Tribunal Militar, entendendo que tenho ali um papel a cumprir, oriundo do Ministério Público, sem esquecer a minha origem. Então, eminente doutor Jaime, agradeço o convite da sua instituição, que considero minha também, e é uma honra vir nessa manhã aqui de terça-feira, deixando meus outros afazeres para falar um pouco da evolução histórica do Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar, dentro do sistema de justiça e dos demais ministérios públicos, é, sem dúvida, o que mais pesquisa, registra, resgata e recupera a sua história. A instituição merece todos os louvores por isso, acima, inclusive, das demais instituições de justiça. Uma instituição centenária, entrando nos seus 100 anos, a partir do próximo dia 30 de outubro, completa 99 anos, é uma instituição que nos últimos 25 anos está resgatando a sua história como nenhuma outra instituição. A partir do ano de 1995, a primeira publicação da resenha dos Procuradores Gerais, até então não existia nada escrito, compilado, e depois, nos anos 2000, até agora os projetos em andamento, é a instituição que mais pesquisa, recupera e divulga a sua história, que é uma belíssima história, como vamos ver, e espero cumprir este tema, atendendo os objetivos, e aqui eu menciono também o apoio do meu chefe de gabinete, o doutor Alexandre, e da minha equipe. E vamos seguir rapidamente a história do Ministério Público, o órgão de acusação, o Brasil modelo para o mundo, e alguns casos que considero emblemáticos. Uma instituição de justiça, ela se representa através dos seus membros. E fomos aos museus dos tribunais de justiça, do Ministério Público, vamos ver que ali estão peças de mobiliário, como tem aqui, peças de vestes talares e o trabalho forense.
Qual o reflexo dessa instituição para a sociedade? Como que ela reflete, como esse trabalho, essa atribuição constitucional reflete para a sociedade? Então, a história do Ministério Público, os seus reflexos para o país ou para o mundo, eles são episódicos. É um trabalho diuturno que não surge, que não aparece, que não é revelado, através do cumprimento das atribuições em toda a sua extensão, e surgem aqueles episódios de maior relevância social, relevância política, em que ele aí se expressa, se avulta e se percebe como é o seu trabalho, e vamos também passar por esse aspecto. Um pouco da história antiga, já no Egito existiam aqueles servidores, funcionários reais, que representavam o rei e tinham atribuições de justiça. O imperador Sétimo Severo, já no século II depois de Cristo, e o advocatus fici durante o império de Marco Aurélio. Seria origem remota. O que nos interessa é a origem portuguesa, porque nosso sistema de justiça todo ele baseado na legislação portuguesa, desde a criação da Universidade de Coimbra em 1215. Faz referência a uma obra que é insubstituível, que está aqui à esquerda, que são todas as leis penais, processuais e de administração de justiça desde 1446. Essa é uma obra disponibilizada na Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional de Paris e de grande confiabilidade, porque é uma obra original publicada em 1896. É onde é hoje a principal fonte para que possamos compreender a evolução histórica da própria justiça militar e, dentro também dela, do próprio Ministério Público. Já nas ordenações afonsinas, aparecia a figura do procurador dos nossos feitos e a imposição já de que ele fosse letrado, ou seja, que fosse um homem versado em letras, e como vamos ver, em diversas outras legislações já exigia que fosse bacharel em ciências das leis, porque já havia inicialmente cursos de leis pela Universidade de Coimbra e outras universidades europeias até em data anterior. Nas ordenações manuelinas, o premetor de justiça também aparece. E aqui é interessante, se naquela época, aqui em Tis, existia a justiça real, o foro militar, a justiça de paz e estruturada a justiça eclesiástica, com a figura do promotor de justiça, que deve ser letrado e bem entendido, etc. e tal. Pois passamos ordenações filipinas, já com a sua aplicação no Brasil colônia, em que previa que um desembargador da Casa da Suplicação, que era em Lisboa, o mais alto tribunal do reino, deveria servir como promotor da justiça para dizer o que de direito e, de certa forma, exercer a condição de fiscal da ordem jurídica, como vamos ver, já surge logo em seguida. Esse é um caso interessante do direito ibérico. Sabe-se que, num período de quase 80 anos, Portugal foi submetido ao Reino da Espanha, né? E esta é a nomeação do primeiro auditor-geral da Espanha, Baltasar de Ayala, em 1580. Por que me refiro aqui ao auditor? Porque o Ministério Público também teve as atribuições do auditor, que deveria ser um oficial formado em direito, já em época dos anos 1600, ele exercia as atribuições do Ministério Público. E o primeiro procurador-geral, ele veio de um auditor. Então, há uma herança genética do Ministério Público, são os auditores. Este auditor, Baltasar Ayala, junto com Grotius,
é considerado um dos pais do direito internacional. Então, o alcance da sua obra, ele não era espanhol, ele era dos Países Baixos, e a função que ele desempenhou de auditor-general de campo e exército era a segunda função na hierarquia das tropas em campanha. O comandante em chefe e, em seguida, o auditor-geral, que ali representava a justiça do reino. E foi o autor de um livro muito interessante, que foi a base do direito internacional, chamado De Iure e Officis Bellicis et Disciplina Militare, de 1582, 2 anos antes do seu falecimento. Promotor de justiça, com essa nomenclatura, já existiu a partir de 1609, com a criação da Tribunal da Relação da Bahia. Então, o país tinha 2 tribunais de segundo grau, Salvador e Rio, Tribunal da Relação, para o julgamento dos fatos de segunda instância, cíveis e criminais. E na criação desse tribunal, esse tribunal veio formado de Lisboa, desembarcando em Salvador em 1609, com 10 desembargadores do Paço e um deles designado já promotor de justiça, para dizer do direito. Essa iconografia, que tem as 2 foices, significa que o tribunal estava em sessão. Ali aparece um desembargador chegando, desembarcando, e o outro aguardando. E quando havia condenação do réu, e ele fosse já conduzido, naquela época era imediatamente conduzido à prisão, não era segunda instância, nem terceira, essas 2 foices eram carregadas pela guarda, significando que ali conduziam alguém condenado pelo Tribunal da Relação. O promotor de justiça perante o Conselho de Guerra. Vejam a importância da disciplina militar. Na Batalha de Ceuta, 1448, salvo engano, que os portugueses tomaram Ceuta, norte da África, a esquadra armada portuguesa era composta de 254 embarcações de guerra. Era a maior armada do mundo naquela época. E um exército de 50.000 homens. Ora, como manter a disciplina, manter a ordem e a justiça para este exército da época tão numeroso? O Conselho de Guerra foi instituído em Lisboa em 1640. E depois ele prosseguiu no Brasil, em 1608, com a criação do Conselho Supremo Militar de Justiça, o atual STM. Já na criação, 1640, com 7 oficiais generais do Exército e da Armada e 3 desembargadores do Paço, um deles já tinha a função de ser o promotor de justiça. Não se falava em Ministério Público, mas já tinha a função do promotor de justiça, e este é o regulamento do Conselho de Guerra de 1643, e que diz que assentava-se nele, aqui chamava-se de um assessor, mas era um dos seus membros, um promotor de justiça. E a função desse promotor de justiça vem ali no artigo 29, não sei se todos conseguem fazer a leitura, que as apelações e agravos que vierem ao Conselho serão vistas pelo promotor, que alegará por parte da justiça o que entender conveniente, enquanto eu não nomear pessoa que o faça. 1643, que foi o regimento do Conselho de Guerra. E, recentemente, há meses atrás, já ouvi isso no próprio tribunal. Por que o MP atua aqui em segundo grau? Onde é que está a base dessa... Por que o MP está aqui e não está a defesa junto do presidente também? De vez em quando surge isso pelos advogados ou por outros, até mesmo por alguns colegas que não têm a perfeita compreensão da atividade do Ministério Público. Mas já nessa época, num tribunal de segundo grau, já era previsto, também todos os tribunais que vieram em seguida, de relação ou de segundo grau, a existência de um membro do Ministério Público em segundo grau para dizer do direito em todos os processos que ali fossem julgados. Essa é uma tradição do direito lusitano até hoje entre nós. Denúncia em diferentes libelos. A denúncia até a década de 20, ela não era exclusiva da ação pública. O querelado poderia oferecer a denúncia
O comandante poderia oferecer a denúncia e também o auditor poderia formalizar uma denúncia. Obediência do promotor de justiça ao corregedor. Esta aqui é das ordenações da época em que diz que o promotor deveria cumprir, já existia a função de correição, de corregedor do passo, uma função que teve origem nos tribunais de inquisição, e inserindo o promotor dentro deste ambiente de fiscalização de justiça. Vista do promotor na Casa de Suplicação. Casa de Suplicação era o maior tribunal existente em Portugal e para os reinos, o Brasil, Índias, Angola, as colônias todas. E aqui tem uma prescrição de que o promotor deveria se manifestar dentro de 24 horas para dizer o seu parecer. Então, a importância de perceber isso, 1694, de se perceber a necessidade de dar celeridade aos processos de apelação. A legislação portuguesa tem uma outra pérola que merece ser referida, que é esse decreto de 1778, prevendo que os réus que fossem submetidos aos conselhos de guerra pudessem ser representados por advogados, exceto em tempo de guerra. Observa-se que nesse período não existia faculdade de direito no país, os formandos, os bacharéis tinham que ser formados em Coimbra ou outras universidades europeias, e tinha a figura do rábula, que era aquele autodidata que tinha conhecimento e condições de fazer a defesa ou atuação civil. O Código de 1832 foi a primeira codificação processual penal brasileira. Até então vinham diversas ordenações criando, instituindo e consagrando a figura do promotor público. É uma época em que a justiça ela era municipal, através dos juízes de paz. O delegado de polícia ele tinha atribuições que seriam do juiz e também do promotor, e esse Código de 1832 ele fixou a figura do promotor público, até a alteração desta nomenclatura, já nos anos 80, com a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que passou a promotor de justiça. Nesse período, os processos dos crimes militares eram julgados pelos conselhos de guerra, apurados por conselhos de investigação de disciplina, e a denúncia era formalizada pelo auditor, que já participava dos conselhos de guerra como elemento jurídico desde o regimento do Conselho de Guerra, como mostramos anteriormente, de 1643. Este livro, que a biblioteca desta Procuradoria também possui, foi uma doação do ministro Rui, é o mais completo arquivo da legislação histórica de justiça militar. São 10 volumes, foram editados de 1941 a 44, com reprodução de toda a legislação interessante para o Brasil, referente à Justiça Militar, Ministério Público, Defesa, etc. E é nela que encontramos também o projeto do Código Criminal Militar de 1860. A legislação militar ela era tratada com ordenanças e alvarás, era multifacetária. Vamos dar um exemplo. Processo do crime atendia-se aos artigos de guerra do Conde Lippe, de 1764, que tinha os artigos de guerra, 10 artigos de guerra, e tinha uma parte processual, como processar, como era feita a denúncia, chamava-se de regimento. Pois bem, esses artigos de guerra tiveram vigência até 1895, mais de 100 anos, já Brasil independente, já Brasil república. E foram criadas várias legislações esparsas, como, por exemplo, crime de deserção. A ordenança de 1805 dizia que tinha que ter um termo de deserção, uma parte de ausência, um processo expedito. A característica dos processos dessa época era oralidade. Então, as sentenças eram escritas, mas o processo todo ele transcorria
verbalmente, e com a obrigatoriedade de redigir a sentença e a apelação que eram registradas. Nesse projeto do Código Criminal de 1860, do qual participou o Duque de Caxias, Conde D e outros, era uma aspiração dos militares do Exército e da Armada que houvesse uma reestruturação da justiça militar, o que estava acontecendo também na Europa e na América. Não era uma condição inédita do Brasil. O que acontecia aqui já estava acontecendo na França, Bélgica, Império Germânico, Estados Unidos, Império Britânico e assim por diante. E nesse projeto aparece pela primeira vez a figura do promotor público da justiça militar. Então, a necessidade de estruturar um Ministério Público, 1860, esse projeto ficou em discussão no Parlamento até a República e não foi aprovado. O Código de Justiça Militar de 1890, que prevê, esse também é um projeto que nunca chegou a ser aprovado, feito pelo Marechal Visconde de Rohan, e que a denúncia que já dizia, refletindo a legislação colonial, ao auditor-geral de guerra, aos promotores de justiça e aos promotores públicos. Esse no âmbito da jurisdição militar. O decreto 848, ele organizou a Justiça Federal, logo após a proclamação da República. É primeiro que aparece o Ministério Público como instituição e a figura do Procurador-Geral da República e sua atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Vamos recordar que no Império, a partir de 1832, tivemos o Superior Tribunal de Justiça, que funcionava como um Supremo Tribunal, já na independência, e com a República foi transformado em Supremo Tribunal Federal. E a criação de um cargo de um Procurador da República, seccional e da Justiça Federal. O próximo projeto foi o 475, de 1907. O que ocorreu? Com a República e ainda existente artigos de guerra do Conde de Lippe e uma legislação esparsa que incomodava muito o sistema jurídico e os advogados, o STM foi autorizado, então, Supremo Tribunal Militar, foi autorizado a projetar e promulgar um regulamento processual, que foi o chamado Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, autorizado por decreto do Congresso Nacional e promulgado pelo STM. Ora, esse código, nosso primeiro Código de Processo, no qual foi criado o inquérito, qual foi instituída a Polícia Judiciária Militar, no qual foi dada a estrutura ao sistema de recursos, ele foi reputado inconstitucional, mas nunca declarado. Rui Barbosa foi um dos seus mais inflamantes combatentes, que dizia que ele era um nada, porque havia sido promulgado pelo próprio tribunal que iria julgar. Mas o código foi promulgado por autorização legislativa. A partir daí, a sociedade exigiu e produziu um debate muito intenso sobre a legislação militar, querendo uma reforma tanto da legislação penal e processual, quanto administrativa, saindo a reorganização do Exército em 1908. Esse projeto de 1907, do deputado Dunches de Abranches, ele também estabelece a figura, vamos ali, junto ao Supremo Tribunal haverá um procurador, com idênticas funções do Procurador-Geral da República. Veja o tratamento que a história vinha aplicando ao Ministério Público e à Justiça Militar de igualdade de magistratura. Então, junto ao Supremo, ao STM, haverá um procurador, que é o Procurador-Geral, depois Procurador-Geral de Justiça Militar. E a figura dos promotores, já aí com as suas atribuições. E interessante, com a isonomia de vencimento, já naquela época, que o Procurador-Geral receberá vencimentos de ministro togado do tribunal. Esse projeto de 1907 foi debatido e não foi concluído, não se tornou lei, mas é um dado histórico muito interessante.
Em 1911, outro projeto de Cândido Mota, em que fixava o Ministério Público na condição de auxiliares da Justiça e os denominava, aí um retrocesso, de comissários do governo. Também não foi apresentado. Este projeto 194B de 2012 reorganiza a Justiça Militar. Então veja-se que o debate no Parlamento ele foi intenso na década de 1910 a 1920. Isso quer dizer que a criação do Código de 1920, instituindo o Ministério Público e a Advocacia de Ofício, e estruturando a Justiça Militar, não foi uma criação de imediato, ela veio de décadas de debates no qual participavam universidades, o Supremo, advogados através do Instituto dos Advogados Brasileiros, não existia a OAB, de faculdades, de militares. Então, o debate, lendo essas obras do Arquivo Militar, se percebe que o debate era intenso e havia um grande interesse da sociedade, da política, do parlamento, da classe jurídica, da classe intelectual, em prover a justiça militar de uma estrutura e de uma normatização compatível com aquela época e com o que se fazia na Europa. Aqui tem, já nesse projeto, as atribuições do Ministério Público, os recursos, o libelo, etc. 1912, o processo ainda, atribuição do Procurador-Geral, e acho interessantíssimo isso percebido naquela época, de oficiar em todos os recursos afetos ao conhecimento do Supremo Tribunal Militar e requerer tudo quanto julgar necessário. Quando se vê isso há mais de 100 anos, há 107 anos, mas ainda hoje, às vezes, a gente se depara com certas dúvidas. Quando eu cheguei ao tribunal, fui para a comissão do regimento interno e vi que ali não havia obrigatoriedade dos embargos irem com vista ao procurador-geral. E os embargos têm o caráter modificativo, podem ser declaratórios, mas com caráter infringentes. E aí propus essa alteração que hoje consta do regimento, e que o embargo declaratórios, que não vai ao procurador-geral, obrigatoriamente, se ele tiver caráter modificativo ou o relator perceber esse caráter for declarado, ele deve obrigatoriamente ser apreciado pelo Ministério Público. Eu já disse muitas vezes em plenário que entendo que todos os processos que são submetidos ao STM têm que receber o pronunciamento do Ministério Público, porque lá se decidem causas de ordem pública, de interesse público. E vemos que ainda, passados mais de 100 anos, há um pequeno vácuo no próprio regimento interno em não encaminhar certo tipo de ação, no caso, os declaratórios normais à vista do MPM. O projeto de 1916, do auditor, já previa até um quadro de 16 promotores de justiça, e que diz aqui que os promotores serão agentes de confiança do Executivo e demissíveis, enquanto os auditores eram vitalícios. A agência do Ministério Público é o Código de Organização Judiciária e Processo Militar de 1920, estabelecendo o Procurador-Geral, promotores militares, e já tive a oportunidade de ver aqui nos arquivos que no mês de dezembro deste ano, o quadro já estava todo ele nomeado. Todos os promotores de todo o país estavam nomeados e o Procurador-Geral, que tinha sido auditor-geral de Marinha, Bulcão Viana, depois o primeiro membro do Ministério Público a ocupar uma vaga no então Supremo Tribunal Militar. Interessante que a adoção do 5º Constitucional, ela deu-se em 1934, precisamente com a previsão para o Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral. Mas já havia na prática, já foi aplicado com a nomeação de Bulcão Viana em 1925 para uma vaga de ministro do STM. A criação, a promulgação desse código, que é um decreto-lei, e que veio com os debates anteriores iniciados em 1860, e foi do esforço pessoal de Epitácio Pessoa, presidente,
cujo primo, João Pessoa, o que dá nome à capital da Paraíba, João Pessoa era um auxiliar de auditor de marinha, recém-formado, no Rio de Janeiro. Ele foi nomeado auxiliar de auditor e apresentou já na década de 1910, 1920, apresentou um projeto de reestruturação do MP, e depois esse projeto ele surgiu dos diversos outros anteriores. Epitácio Pessoa, juntamente com o deputado Pandiá Calógeras, um engenheiro, tinham sido os únicos dois sul-americanos que participaram da celebração do Tratado de Versalhes, 1918, 1919, após a Primeira Guerra Mundial, entre os países aliados e os países germânicos e aqueles que combateram a Primeira Guerra Mundial. Estiveram presentes e trouxeram para este código, através de Pandiá Calógeras, que foi o único ministro da Guerra Civil, as ideias que se fermentavam na Europa pós-guerra, referente à jurisdição militar. João Pessoa era auditor, mas logo foi nomeado ministro do STM, e em 1928 foi eleito governador da Paraíba, e depois faleceu no atentado em 1930, dando hoje o nome da capital paraibana, e um dos considerados pelos historiadores, um dos estopins da Revolução de 1930, com Getúlio Vargas. Houve depois o Código da Justiça Militar de 38 e alterações em 22, 24, 27, pequenas alterações, instituindo certos detalhes e outras disposições. Muito interessante é que em 1922, com a revolta, e vou falar mais à frente também isso, dos 18 de Forte Copacabana, foi primeiro processo de expressão nacional no qual atuou o Ministério Público Militar. Então, criado em 20, já em 22 se depara, e depois ocorreram no país diversas revoltas, revolta do encouraçado São Paulo, 1924, revolta de São Paulo, Revolução de São Paulo, 1924, Coluna Prestes, Revolução de 30, Revolução de 32, Intentona Comunista e Segunda Guerra. Em todos esses episódios, projetou-se a atuação do promotor militar, assim denominado pelo Código de 1920. O Ministério Público só veio obter uma legislação orgânica unificada em 1951, com a Lei Orgânica aí, estabelecendo os ramos do trabalho, Distrito Federal e o ramo eleitoral. O Código de Processo Penal Militar de 69, que é o código em vigor, juntamente com a Lei de Organização Judiciária recentemente alterada e o Código Penal Militar. São feitas muitas críticas ao processo penal de 69 e o Código Penal, mas esquecendo que o próprio Código de Processo Penal Comum é um decreto-lei, e é dos anos 40, idealizado nos anos 30. O Código de Processo Penal Militar, promulgado em 69, ele foi idealizado a partir do final da guerra. A partir de 1944, ele veio sendo discutido e debatido no Congresso e em diversas comissões. A lei de 1981 atribuiu 14 de dezembro ao Dia Nacional do Ministério Público, e quando passou a denominação de promotor público para promotor de justiça. As constituições brasileiras, elas não faziam referência. De 1891, ela fez referência ao Procurador-Geral da República e aos procuradores seccionais, e depois a referência só veio para 1934,
e 1937, até a configuração atual. Para que tenhamos uma ideia do Ministério Público nos países ibero-americanos, faço uma pequena comparação do Ministério Público nesses países. Portugal extinguiu a Justiça Militar em 2003. Porém, manteve a investigação do crime militar por uma polícia judiciária militar vinculada ao Ministério da Defesa e conduzida, supervisionada pelo Ministério Público português. O julgamento dos crimes militares, estritamente, ele é feito por órgãos colegiados, em primeira instância, no Tribunal da Relação em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça, terceira instância. Após, acima dele, tem-se só a Corte Constitucional e com assessores militares. Então, junto com magistrados de carreira, são nomeados por um tempo determinado 2 oficiais de Marinha, Exército ou Aeronáutica, conforme o processo, com atuação determinada num período, para votar, para julgar junto com o juiz togado. Isto no Tribunal da Relação, que é o Tribunal de Segundo Grau, e no Superior Tribunal de Justiça. E também o Ministério Público tem o que se chama lá de assessores militares do Ministério Público. Então, o Ministério Público, junto a ele, funcionam oficiais designados por tempo determinado como assessores militares do promotor de justiça. A Espanha possui um corpo jurídico formado pela Escola Militar de Estudos Jurídicos, em que são recrutados por exame, por concurso, bacharéis em Direito, e depois da formação de 1 ano, são designados para uma das forças ou para a Guarda Civil, que lá integra também o Ministério da Defesa. A atuação de toda, embora seja um órgão do Poder Judiciário, assim considerado, a atuação da Fiscalia Jurídico-Militar, assim chamados promotores, na comunidade ibérica, são oficiais, não são civis. Vamos ver que todos esses países, o corpo jurídico é que conduz e que atua na justiça militar, que mais se aproxima aí de uma corte marcial do que um órgão do Poder Judiciário. Estados Unidos também, estive há uns 2 anos atrás com a chefe do serviço jurídico, uma general de 2 estrelas, e ela tinha à época, em 2015, 10 mil oficiais das Forças Armadas, oficiais bacharéis em Direito, atuando no corpo jurídico como promotor, como advogado, defensor ou como magistrado ou investigador. O México, há o Ministério Público Militar, assim denominado, que exerce a função de fiscalia, inteiramente formado por oficiais das Forças Armadas e chefiado por um general de divisão. Também possui uma defensoria de ofício militar. O Peru, embora a Constituição preveja a justiça militar no capítulo de segurança, é um órgão judicial e possui um Ministério Público Militar chamado Procuradoria Pública. A Colômbia, justiça penal militar vinculada, militar e policial vinculada ao Ministério da Defesa e, do mesmo modo, possuindo uma promotoria, toda ela formada por militares e não por civis, ao contrário do Brasil. E a Argentina, que aboliu a justiça militar em 2007, bem como o Código Penal Militar, e a competência para o julgamento desses fatos passou a ser da Justiça Federal. O Brasil, como modelo para o mundo, porque, como temos visto em diversos foros, é uma justiça militar inserida no Poder Judiciário desde 1934, sem nenhuma subordinação a outros poderes, senão o Supremo Tribunal Federal, essa vinculação. E mesmo antes de ser incluída como uma justiça dentro do Sistema Nacional de Justiça, do Poder Judiciário, já era compreendida como uma justiça independente.
Há um caso muito interessante no Supremo Tribunal Federal, foi julgado em 1905 e foi defendido por Rui Barbosa. Rui Barbosa foi o grande crítico da justiça militar, porque entendia que não podia aplicar os artigos de guerra do Conde de Lippe, que o CPM e CPPM tinham que ser debatidos no Congresso e aprovados por lei, e sempre foi um grande crítico. Mas em 1903 surgiu uma lei federal dizendo que todos os servidores deveriam pagar um tributo adicional, servidores públicos, isentando, porém, os magistrados federais. E aí 2 membros do STM, um almirante e um general, inconformados com isso, entraram na Justiça Federal dizendo que eles também eram magistrados federais e não poderiam sofrer a incidência daquele imposto ocasional. E contrataram Rui Barbosa para sua defesa, e Rui Barbosa disse, ao sustentar oralmente esse processo, que os ministros, já ministros do STM, eram tão magistrados quanto os que ali sentavam e estavam à sua frente, ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e ganhou a causa. Então, perceba-se que a consideração de membros do poder, membros magistrados federais, já existia antes mesmo da Constituição de 34 e até pela denominação que lhe foi dada pela República. Vinha com a nomenclatura de Conselho Supremo Militar e de Justiça, herdeiro do Conselho de Guerra de Lisboa de 1640, com a República, a lei que organizou a Justiça, de 1891, estabeleceu já a criação de um Supremo Tribunal Militar, com a figura também ali de um Procurador-Geral. A Corte Europeia dos Direitos Humanos e a Corte Americana, elas entendem que a justiça militar, para ser considerada imparcial, ela tem que ser formada por procuradores civis, por um Ministério Público formado por civis e por julgadores civis, como é o modelo brasileiro, daí o modelo que dissemos servir para o mundo. Esse foi um caso entre um jornalista e a Turquia, em que ele escreveu um artigo sobre o recrutamento para o exército, e um tribunal, um promotor militar turco, entendeu que ele estava incentivando a insubmissão. E ele foi denunciado, foi condenado e recorreu à Corte Europeia dos Direitos Humanos, que proferiu essa sentença, que, considerando que os promotores eram militares e todos os juízes do tribunal de primeira instância e de segunda instância eram militares, não havendo ali um magistrado civil, que efetivamente ele não se ajustava às diretrizes dos direitos humanos e de um julgamento imparcial. A Corte Interamericana, também nesses 2 casos da Argentina, em que um tribunal independente e imparcial necessariamente deve fazer parte do Poder Judiciário, os membros da Fiscalia do Ministério Público devem ser civis e deve ter um magistrado civil na sua composição. Para afirmar como era já exponencial a atuação do Ministério Público, Adalberto Barreto foi um dos promotores nomeados, a primeira nomeação. Tomou posse em dezembro de 1920, formando o primeiro quadro do Ministério Público Militar e foi designado para Campo Grande, que era uma região militarmente muito importante, por ter já historicamente as questões da Guerra do Paraguai, um número elevado de unidades operacionais, e foi para lá e deparou-se com uma atividade bastante intensa de promotor. Eu trago aqui uma manifestação dele de 1922, setembro de 22, em que ele, através de um pequeno parágrafo, rejeitando oferecer uma denúncia, aliás, foi uma denúncia em que o auditor tinha agido ex officio, mediante portaria, entendendo ainda que poderia fazer a denúncia no regime anterior, e ele entendendo que aquilo não se tratava de um fato típico. Manifestou-se ao auditor e o processo prosseguiu, e ele recorreu ao então Supremo Tribunal Militar, que reformou a decisão. Tendo que é muito interessante essa apreciação dele, feita 2 anos depois de criada a instituição.
Ele diz no final da manifestação ao Conselho de Primeira Instância: e como representante do Ministério Público nas sociedades modernas, antes de ser órgão de acusação, é órgão da justiça, advogado da lei, fiscal de sua execução, seu infatigável defensor, quer em busca da punição do culpado, como da absolvição e garantia do inocente, opinamos pela incompetência da Justiça Militar para tomar conhecimento do fato que deu motivo ao auto de flagrante delito lavrado contra o marinheiro nacional F por não constituir crime militar. Esse curto parágrafo traduz a concepção, a conscientização e a plena compreensão do papel que deve ter o promotor, não só de acusar, mas fiscal da lei, mas em busca da justiça, dito em 22 de setembro de 1922, quando ele ainda não havia completado, mal havia completado 2 anos na função e a instituição tinha 2 anos. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Militar e o tribunal realmente trancou esse processo que estava em curso na auditoria de Campo Grande. Vou referir agora, como disse inicialmente, alguns episódios da vida política nos quais o Ministério Público se apresentou de forma mais visível e atuando sempre na condição de fiscal da lei e promotor da sua execução, promotor de justiça. Esse é um episódio muito conhecido, os 18 do Fortes de Copacabana, por questões políticas, se sublevaram, e isso, o estopim ocorreu pela prisão do Marechal Hermes da Fonseca, diga-se, tinha sido ministro e presidente do STM, presidente da República, e o seu filho Euclides era o comandante do Forte. E houve a sublevação, na qual participou o brigadeiro Eduardo Gomes, na época era do Exército, depois hoje patrono da Aeronáutica, e é considerado também na historiografia brasileira como a primeira grande expressão do tenentismo, um movimento iniciado por jovens oficiais das Forças Armadas que se prolongou até o final da década de 1930. Aqui temos um processo da revolta do Forte, da promotoria, da primeira auditoria, da primeira CJM, em que tem diversos indiciados. Aqui, uma decisão a respeito deste processo. Outro processo, esse segundo, envolvendo, consigo ler aqui, Euclides Hermes da Fonseca, que era o filho do Marechal Hermes da Fonseca, e que foi, à época, capitão, e mais um primeiro-tenente, denunciados e depois condenados. Aqui uma denúncia, o promotor chamava-se Orlando Carlos da Silva, em que traz já os dizeres típicos da denúncia formal, padrão do Ministério Público, iniciando que o Ministério Público, pelo seu representante abaixo, vem nos atribuições que lhes são próprias, denunciar o capitão Euclides Hermes da Fonseca, primeiros tenentes, depois descrevendo o fato. Uma característica das denúncias desse período é uma intensa objetividade. Denúncias que eram feitas até por uma economia, acredito, de material, de papel, em uma lauda, frente e verso. Então, uma descrição, uma imputação muito objetiva, e aplicando-se ao final a lei, o dispositivo legal, e com a descrição objetiva do fato. Temos aqui a denúncia feita pelo promotor Orlando Carlos da Silva, já em 1924, aplicando o Código, e diga-se, este Código Penal Militar, e quem for folhear os processos vai assim perceber, ele foi feito para a Marinha, para a Armada. É o Código Penal Militar para a Armada de 1895,
estendido para o Exército. Então, muitas das figuras diz o marinheiro, etc. e tal, e tem que se interpretar ali de que é o soldado e não é o marinheiro. Até então havia vigência dos artigos de guerra de 1764, os famosos artigos de guerra do Conde de Lippe. Esse aqui o processo também de Eduardo Gomes, na época primeiro-tenente agregado à arma de aviação, era do Exército, e que foi anistiado nos anos 30, integrou uma parte da coluna Prestes, participou da Revolução de São Paulo do general Isidoro Dias Lopes de 1924 e foi de grande importância político-militar para o país, sendo ministro da Aeronáutica nos anos 50 e hoje é o patrono da Força Aérea Brasileira. Aqui é uma parte da intimação, porque ele estava revel, ele depois de ficar hospitalizado, ele se tornou foragido, e tanto que integrou a coluna Prestes, integrou a Revolução de São Paulo, e aqui é um edital publicado no Diário da Justiça para o réu Eduardo Gomes, primeiro-tenente, acusado do crime de deserção. E o julgamento do tenente Eduardo Gomes é muito interessante, porque a imprensa fez aqui o promotor era Murgel de Rezende, que atuou aí, e o Otávio Murgel de Rezende, que foi inclusive promotor nos anos 40 e 50, em que os jornais disseram que ele teria falado mal dos precedentes da vida precedente do Eduardo Gomes, que já era um ídolo. E ele publicou essa carta, uma carta esclarecendo no jornal O Globo, dizendo que não, que ele tinha, como promotor, agido dentro da conformidade, dito apenas os precedentes judiciais ou policiais, mas em momento algum tinha feito qualquer referência contra a honra. Veja-se aqui também uma expressão da dignidade do Ministério Público em esclarecer um equívoco de que foi atribuído a ele, promotor de justiça, promotor militar, referindo-se a um réu. E ele preocupado em esclarecer que ele não tinha, de forma alguma, feito observações negativas sobre um réu, no caso, o Eduardo Gomes. A atuação do MP na revolta do encouraçado São Paulo, 1924, que pretendia aderir à revolta em São Paulo na mesma época, em junho de 1924. E aqui feita a denúncia pelo primeiro adjunto de promotor. Com a criação do Código do Ministério Público na década de 20, havia 3 substitutos para cada promotor, que eram denominados de adjuntos ou substituto. Isso prevaleceu até a atual Constituição. Eram substitutos de promotor ou de procurador. Aqui a denúncia feita pelo primeiro adjunto de promotor e que descreve. A nomenclatura da promotoria, que já era uma ideia de criação antes mesmo do Código de 1920, e refere ali o artigo 23 do Código Penal da Armada, aplicado também para o Exército. O rol das testemunhas, as informantes e as numerárias. Percebe-se a padronização e a objetividade das promoções de ação penal já no início da própria instituição e década de 20. Aqui consta do Museu do STM a bandeira do encouraçado São Paulo e a decisão e as alegações de defesa, e o nome do promotor, Dr. Gregório Seabra Júnior. Essas são peças que estão no museu, os livros do encouraçado, e que ficaram em poder dos rebeldes, foram apreendidas no inquérito e vinculadas, são objetos apreendidos e vinculados ao processo. Em 1932, a partir de julho até outubro, ocorreu no país a chamada Revolução Paulista, ou Revolução Constitucionalista. Para o paulista a data mais importante, o 9 de julho, como para o gaúcho é o 20 de setembro, data da
da Revolução Farroupilha. 9 de julho aconteceu um caso interessante. A região de São Paulo, Minas, Rio e Paraná, e parte do Rio Grande do Sul, foi considerada em zona de guerra. Então aplicou-se ali o Código Penal Militar na parte em tempo de guerra. Ora, São Paulo já tinha uma promotoria e uma auditoria, e tinha um exército bem representativo. Então a promotoria ficou atuando nessa parte do exército. O Exército Federal ou da União também tinha as suas auditorias no Rio de Janeiro e Juiz de Fora. E os processos julgados em primeira instância, depois eram julgados na capital da República, Rio de Janeiro, por um Conselho Supremo Militar, como é previsto hoje. Em tempo de guerra, o STM não tem atuação, a atuação passa a ser de um conselho criado especialmente para o tempo de guerra, e nesse período de 1932 a 1936, após a Revolução, foi que julgou os fatos delituosos praticados e investigados durante a Revolução Paulista de 32. Aqui um exemplo de uma denúncia, já em 33, por uma promotoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar. A intentona comunista foi instituído um pouco antes, em 35, o Tribunal de Segurança Nacional como órgão da Justiça Militar. Embora como órgão da Justiça Militar, o promotor ou o procurador que ali atuava, ele era escolhido pelo presidente da República e nomeado pelo presidente da República. E atuavam os membros do Ministério Público Militar como adjuntos do procurador ou substitutos do procurador. Poderiam ser promotores militares e promotores da Justiça do Distrito Federal. O promotor militar, o principal dele do tribunal, foi o depois ministro e presidente do Supremo, Cordeiro Guerra, que à época era promotor de justiça, promotor público do Distrito Federal e foi nomeado procurador junto ao Tribunal de Segurança Nacional. O STM tem todos os processos catalogados, aproximadamente, acredito que 300 processos, que são acessíveis a qualquer pesquisador ou interessado. Aqui um processo referente a esse período, de Luiz Carlos Prestes, que outros, aqui o julgamento dos embargos pelo tribunal. E aqui chegamos à Segunda Guerra, em que foram 2 auditorias e 2 promotores. Esse é um caso muito interessante, julgado ainda na Itália, em que diz lá o representante do Ministério Público, na auditoria, oferece a denúncia contra 2 militares do Exército que teriam praticado o crime de estupro e de uma cidadã, de uma jovem italiana, e causado a morte de um seu parente. O interessante da denúncia é a data do fato e a sua autuação. O fato ocorreu no dia 9 de janeiro de 45. E logo acima ali vemos a assinatura do auditor, a conclusão em 25 do mesmo mês. Então, o que demonstra uma atuação extremamente rápida do Ministério Público Militar em campanha. Da Segunda Guerra Mundial, outros julgamentos, aqui na capital federal, pelo Conselho Supremo de Justiça Militar. Esse Conselho Supremo chegou aí para a Itália, mas depois ele retornou ao Rio de Janeiro e ali reunia-se para análise, para o julgamento dos processos de segundo grau. Um outro processo de um crime de espionagem, com condenação de um estrangeiro, consta também dos arquivos do STM. Esse caso é uma revisão criminal que foi solicitada, mas não foi obtida aí passada a guerra, em 1946. Este está sendo
à esquerda é o acórdão do STM. Continuação da decisão, sendo o procurador-geral Valdemiro Gomes Ferreira, o procurador-geral e que havia sido nomeado ainda no final da década de 1920 e atuado em diversos processos dos anos 30. O IPM República do Galeão é um IPM emblemático. Segundo historiadores, ele teve uma influência muito grande no final da era de Getúlio Vargas e no próprio suicídio de Getúlio Vargas, precipitando uma crise política sem precedentes e que foi apurado pela aeronáutica e acompanhado, sempre com acompanhamento de um membro do Ministério Público Militar. Ao final dele, como autor civil, e não estava de serviço a vítima, o Major Vaz, a Justiça, o Supremo entendeu que se tratava de um crime comum a ser julgado pelo Tribunal do Júri. E havia também a participação de um oficial general, e então determinou a extração de peças e encaminhamento do inquérito feito pela Aeronáutica para o Exército, e ali prosseguiu, mas o procurador-geral da época, ele se convenceu da responsabilidade do dito oficial general e promoveu o arquivamento, acolhido por maioria pelo STM. O inquérito do Rio Centro, feito a partir de 81, 1º de maio, e que teve a participação de membro do Ministério Público, um colega que hoje está aposentado, por designação do Procurador-Geral. Este inquérito ele foi arquivado, depois sofreu uma representação em correção parcial do então corregedor, Célio Lobão, mas o tribunal, por maioria, entendeu que não havia indícios de crime e manteve o arquivamento. Em 2000, o então procurador-geral Kleber Coelho instaurou um novo inquérito que terminou com a denúncia contra um daqueles, não que participaram do fato, mas contra um comandante, um general, Newton Cruz, imputando a ele o crime de falso testemunho. Essa denúncia, feita em março de 2000, foi recebida pelo ministro Flávio Berrembá, mas uma iniciativa anterior já havia sido rechaçada pelo STM, pelo ministro relator, ministro Carlos Alberto, e a defesa indo ao Supremo, alegando que se tratava dos mesmos fatos, já arquivados por despacho, por decisão do relator, também trancou esta ação penal contra o general Newton Cruz. Se a atuação do Ministério Público naquele episódio, que é difícil a essa altura fazer qualquer consideração crítica, foi muito difícil e não resultou, talvez devesse ou não devesse, numa ação penal, a reabertura do inquérito nos anos de 99, a denúncia, a mim parece que restabeleceu a postura de atuação do Ministério Público no episódio do Rio Centro, tanto que foi objeto de amplas reportagens pelos jornais em todo o país, consagrando inclusive um dos jornalistas da época, hoje editor Jornal do Globo, com o prêmio máximo de jornalismo brasileiro, chamado Prêmio ESSO de Jornalismo, pelas reportagens da reabertura do caso Rio Centro. E a decisão do ministro Berrembá, em março de 2000, recebendo a denúncia. A denúncia na ação penal originária, ela é recebida, ao contrário do Supremo Tribunal Federal, ela é recebida pelo ministro relator, que deve ser o ministro civil, ministro Togado. Cabe a ele receber a denúncia ou determinar o arquivamento. Nesse caso, o ministro Berrembá, ministro Togado, oriundo da advocacia, recebeu a denúncia, depois trancada pelo Supremo Tribunal Federal. E chegamos, finalmente, aqui nos impactos da ação do Ministério Público, do último processo que ainda não transitou em julgado, mas merece uma referência nesta oportunidade, que é o primeiro incidente de resolução de demandas repetitivas, inaugurado pelo Procurador-Geral aqui presente, e do qual eu fui relator, propondo
por esse Instituto de Processo Civil, previsto na última reforma do CPC, uma compreensão uniforme acerca da competência do juiz federal da Justiça Militar e dos conselhos de Justiça Permanente Especial para o julgamento de civis ou de ex-militares. O tribunal, por decisão unânime, embora ausente o único ministro que se opõe a ela, ministro Coelho, entendeu em fixar uma tese inspirada a partir do IRDR proposto pelo Dr. Jaime, procurador-geral. Sem dúvida, um marco para o Ministério Público na sua plena evolução e também para a própria Justiça Militar em acolher um Instituto do Processo Civil para a resolução de demandas repetitivas que estavam se avolumando a um nível quase fora desse controle de mais de 200 processos do mesmo tema e do mesmo assunto e na mesma época. A possibilidade de o Ministério Público opor embargos infringentes, embora com a grande oposição hoje da advocacia, da DPU, é uma característica que homenageia o Ministério Público desde os anos 20, ao permitir que o Procurador-Geral possa impugnar decisões majoritárias da Corte, os quais entende que não representam o seu entendimento de justiça naquele caso. Os embargos infringentes instituídos pelo Regulamento 1895 e conservados em 1920, e na atualidade não é permitido no Código de Processo Penal Comum, e ele é autorizado e admissível sempre que haja pelo menos uma divergência do acordo. Então é um registro digno de demonstrar a atuação do Ministério Público Militar junto ao STM. E a palavra final, a atuação do Ministério Público e a sua evolução histórica pode ser percebida através do seu trabalho do dia a dia, da perfeita compreensão que os seus membros já tiveram desde a sua criação. O episódio que relatei aqui, o registro de Adalberto Barreto, que depois foi juiz auditor e ministro do STM nos anos 50, ele demonstra uma compleição, um fortalecimento de que uma instituição, 2 anos depois de criada, tinha a mais perfeita concepção da sua finalidade. E a sua finalidade não estava ali tão somente para exercer a acusação, mas para defender a ordem jurídica e agir na busca da justiça, apresentando o inocente ou promovendo a ação penal contra o culpado de um fato. A atuação do Ministério Público Militar, ela difere em muitos aspectos do Ministério Público comum ou federal, porque além das suas atribuições, dessas atribuições ministeriais, compete-lhe, e isso está no Código de Processo Penal Militar, a defesa da hierarquia e da disciplina dentro das Forças Armadas como pilares constitucionais dessas. Isto significa dizer que a atuação do Ministério Público, com base, obviamente, no dispositivo, na normatização legal, ele atua também necessariamente tendo em vista a preservação dessas importantes bases das Forças Armadas, o que também, sem dúvida nenhuma, é uma finalidade da Justiça Militar, a manutenção da hierarquia e da disciplina. Como vemos, é uma intenção, é um desejo, uma pretensão, desde lá os anos 1600, com a criação do Conselho de Guerra de Lisboa, com a formatação do promotor de justiça e depois todas as subsequentes alterações da legislação. Eu encerro aqui agradecendo a atenção de todos,
pedindo desculpas se não fui mais claro do que deveria, se não fui mais preparado do que esperavam, mas é o que, com muita satisfação e muita boa vontade, compareci nesta manhã para proferir essas palavras. Muito obrigado. Em agradecimento às palavras proferidas pelo palestrante, o convidamos à frente do palco para receber das mãos do presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, a panóplia do Ministério Público Militar. Bom dia a todos. Saúdo o nosso procurador-geral, doutor Jaime de Castro Miranda, o coordenador do evento, doutor Fernando Hugo Teles. Saúdo todos os presentes e, muito em particular, nosso querido ministro Péricles Aurélio de Lima Queiroz. E nos cala profundamente a alma a sua iniciativa de registrar, né, que não se divorciou da sua origem. Essa é a sua casa e, como tal, permanecerá. Aliás, hoje não nos surpreendeu de maneira alguma essa sua atuação fazendo um retrospecto histórico sensível, minudente, fazendo um passeio por etapas significativas da afirmação da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico militar e das nossas instituições que o aplicam. Então, tive a alegria, a satisfação de compartilhar aqui nesta casa momentos de resgate históricos, também lembrado pelo eminente ministro, e a importância disso. E também ficamos com a sensação de que Vossa Excelência, integrando uma comissão no STM, comissão, aliás, que foi proposta por Vossa Excelência naquela casa, uma comissão de memória institucional, vai propiciar que nenhum dos acontecimentos significativos que vêm sendo, digamos assim, impulsionados ao longo do tempo e do espaço, ficarão no ouvido e se perderão nos desvãos da história, exatamente por essa sua atuação sensível, cuidadosa de resgate. Fica aqui o nosso registro perene de agradecimento e a nossa satisfação, como colegas dessa casa, de vê-lo hoje atuar no STM, representando realmente, significativamente, o Ministério Público Militar. Seu trabalho lá tem causado orgulho a todos os que, ao longo do tempo, o admiram e sabe do seu zelo, da sua atuação cuidadosa, diligente. Então, é sempre uma alegria vê-lo proferir os seus votos. Fica aqui o nosso registro de agradecimento para materializar aqui a nossa satisfação de tê-lo ouvido. Passa às suas mãos a nossa conhecida e belíssima panóplia. Parabéns, ministro. Obrigado.